Moçada, venho aqui hoje para tentar me recuperar um pouco das pancadas que estou levando. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, é o seu peso do dia, chegando para colocar mais peso na sua vida e para comentar mais um pouco a respeito de algumas curiosidades do rock and roll. Antes, porém, peço para quem ainda não se inscreveu no canal que o faça, para que nós continuemos nos mantendo aí e falando com vocês a respeito de rock and roll. Por que eu tô meio arrebentado de pancadas, moçada? Porque é assim, eu fiz um vídeo aí, que você já deve ter visto, quem não viu ainda dá uma conferida lá, que foi muito bom, viralizou, teve muitas visualizações, que foi um vídeo que eu coloquei, inventei de colocar, pegar a década de 70 e colocar 10 discos, um de cada ano, representando um ano, cada ano da década, né? Então 70, 71, 72, assim por dentro. E a década de 70, ela é extremamente profícua. Ela teve muita coisa maravilhosa, mas muita coisa mesmo, de baseada, tá? Todos os anos, sem exceção. Então, eu ia colocar um disco de cada ano. Então, muita coisa ficou de fora. E aí, até para ver o que ia acontecer, eu falei assim, vou deixar alguém grande de fora. Eu deixei o Led Zeppelin de fora. Não coloquei nenhum disco do Led Zeppelin. Moçada, o que eu tô tomando de pancada por causa disso, nunca apanhei tanto na minha vida, tá? Mas eu queria dizer para vocês que, assim, eu não desrespeitei o Led Zeppelin, muito pelo contrário. Aquela foi só uma primeira abordagem, um primeiro programa, um primeiro vídeo que nós fizemos falando da década de 70. Nós vamos falar também da década de 80, nós vamos fazer mais, assim, ano a ano, de 70, de 80, de 90, de 60. Eu pretendo pegar um ano aí, falar assim, pedir para alguém aqui, fala o número de 0 a 9. Aí falou, 6, tá, então eu vou pegar o ano de 76, e vamos falar o que tinha de legal nesse ano. Então, claro que o Led Zeppelin vai aparecer muitas vezes, como já apareceu muitas vezes aqui no canal. Mas a turma não se conforma de eu não ter colocado o Led Zeppelin naquela lá, tá? Mas assim, se eu colocasse o Led Zeppelin num ano lá também, eu tenho que deixar de fora, talvez, o Rolling Stones, talvez o Black Sabbath, e é um negócio, é uma cena assim meio sem saída, de todo jeito ia descontentar muita gente, né? Mas então, eu tô falando isso porque neste vídeo aqui agora, eu resolvi fazer um ranking, e ó, é aquela história, né? Sabe aquele cara que ele arruma encrenca, tal, não sei o quê, e depois, em vez de sair da encrenca, ele arruma mais ainda? Eu vou arrumar mais uma bucha. Eu vou falar do Led Zeppelin, mas eu vou fazer um ranking aqui dos discos do Led Zeppelin. Dos 8 discos de estúdio com canções inéditas do Led Zeppelin. Então, de 1 a 8, né? Nós vamos colocar do 8º para o 1º. Eu deixei de fora, então, os discos ao vivo, as coletâneas e tal. E, como eu falei para vocês, pegamos só os discos de estúdio. E nós vamos fazer um ranking aqui, então, dos discos do Led Zeppelin. E tenho certeza que vou levar mais um monte de cacetada, porque a turma vai discordar. Mas aí é normal, porque assim, moçada, eu sabia que isso aí não dá para você contentar todo mundo mesmo, porque quando eu vejo, sempre vejo, né, essas enquetes na internet aí, né, as bandas, os anos, essas coisas aí, e eu sempre discordo também, né? Então é normal. Continue discordando, não tô reclamando, eu só tô falando, tá? Então continue colocando aí as suas opiniões, que tá sendo muito legal. Então, moçada, eu vou falar dos discos do Led Zeppelin, tal, do pior para o melhor, from worst to the best. Eu acho que é um sacrilégio falar isso, porque o Led Zeppelin não tem um disco pior. Não consigo, foi difícil, tá? Não tem um disco pior do que os outros. O Led Zeppelin é fantástico, todos os discos são maravilhosos. Então, como é que você vai colocar um pior do que o outro? Mas assim, que critérios que eu utilizei? Eu não fui atrás de vendagens, não fui atrás de promoção, não fui atrás de nada disso aí. Eu coloquei, principalmente, porque é assim, ó. O Led Zeppelin é aquela banda que, assim, tem algumas bandas que você tem, que fazem músicas boas. Então você tem todos os discos da banda aí com músicas boas, legais, tal, não sei o quê. E tem as bandas que fazem discos com músicas boas, mas fazem obras, assim,
muito além de boas. Então são músicas assim, hecatômbicas, tá? Sabe? Espetaculares, esplêndidas, né? Então, eu peguei, e o Led Zeppelin é uma banda que tem muitas assim. Então eu peguei até assim um critério de os discos que tem talvez um pouco menos de músicas assim tão hecatômbicas para colocar um na frente do outro. Isso, claro, também baseado no meu gosto pessoal, tá? Porque como eu já falei para vocês, eu tenho alguns clássicos particulares e alguns deles me ajudaram aqui a decidir algumas posições. Então vamos lá, moçada. Vamos começar então o imbróglio aí. Vamos lá. Olha só. Então, o oitavo disco, Led Zeppelin 3, ou Led Zeppelin 3. Então, o terceiro álbum do Led Zeppelin. Um álbum ruim? Não, muito pelo contrário. Tem grandes músicas, olha. Immigrant Song, Gallows Pole, tantas coisas aqui. Since I've Been Love You, fantásticas. Mas assim, se eu fosse fazer uma coletânea do Led Zeppelin, e não tivesse que pegar uma música de cada disco, fosse fazer uma coletânea assim, à vontade, talvez eu não pegasse nenhuma desse aqui. Por isso que eu coloquei ele atrás dos demais. Começamos então por ele sendo o lanterninha aqui desse ranking. Na posição número 7, eu coloquei o álbum Presence, de 1976. Outro álbum maravilhoso que eu sei que vocês gostam muito. Olha aí. As músicas aqui que eu destaco nele, ó. Achilles Last Stand, por exemplo, né? T for One, Royal Orleans, assim, maravilhosas. Mas também não são aquelas tantas hecatômbicas. Esse aqui, se eu fosse colocar a coletânea lá, talvez eu colocasse Achilles Last Stand, tá? Então, por isso ele um pouco à frente do Led Zeppelin 3. Na posição número 6, que começa, então, já a coisa ficar mais pesadona. Na posição número 6, eu coloquei o disco de 75, o duplo Physical Graffiti. Ô, você tá louco? Talvez esteja, mas eu coloquei o Physical Graffiti aqui. Não que eu não goste dele. Para começar, que ele tem Kashmir. Então, um disco que tem Kashmir é um disco que tem Kashmir, certo? Kashmir é uma hecatômbica maravilhosa, esplêndida e tudo mais. Mas ele está aí na 6ª posição, então, o Physical Graffiti. Na 5ª posição, né, o número 5, então, no caso, In Through the Outdoor, de 1979. Aí você vai falar assim, cara, você colocou esse aí na frente do Physical Graffiti? Sim, coloquei. E sabe por quê? Por causa da hecatômbica. Sabe a hecatômbica que eu vi aqui? Oh My Love. Cara, essa é uma das baladas mais bonitas da história do rock pesado, do rock clássico. O solo de sintetizador do John Paul Jones, a interpretação do Robert Plant. É uma balada belíssima, 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 belíssima. Eu não acho ela a mais linda de todas do rock pesado, como eu já ouvi alguém falar uma vez. Eu não discordo, qualquer hora eu falo só de baladas, aí eu vou falar por quê. Mas é uma das maiores baladas de todos os tempos, então por isso que In Through the Outdoor está aí nesta posição, beleza? Na posição número 4, o Led Zeppelin 2, ou o segundo álbum do Led Zeppelin. O que esse álbum nos oferece? Olha só, moçada, Whole Lotta Love, pô, Whole Lotta Love, caramba, né? Até hoje aí tem tanta gente que imita, tem tanta gente que faz cover, ela é fantástica, não tem o que dizer a respeito. E tem muito mais, né? Heartbreaker, Moby Dick, Bring It On Home, The Lemon Song, né? Grande música também. O Led Zeppelin é fantástico. Aliás, o Led Zeppelin, o pessoal fala tanto, né? Do blues, do rhythm and blues. Eu também gosto do lado meio folk. Acho que a banda tem um lado meio folk também. Podem me matar por falar isso, mas eu acho, tal. Eu acho que tem muitos de vocês que concordam comigo. É fantástico. Então eu coloco essa aí, nessa posição número 4. Na posição número 3, o disco de 1973, House of the Holy. Moçada, The Song Remains the Same, né? The Rain Song,
E a linda, 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 atmosférica, mística, etérea e sei lá mais o que, No Quarter. No Quarter é aquele negócio, uma viagem incrível. Por isso que alguns ainda falam, às vezes falam do lado progressivo do Led Zeppelin. É progressivo, sim. No Quarter é uma viagem. No Quarter é maravilhosa, incrível, fantástica. Por isso, The House of Holy aí nessa posição. Na posição número 2, agora faltaram dois, né? Quem que você acha que é o segundo? Quem que você acha que é o primeiro, hein? Aqui, moçada, é um daqueles casos estranhos que o primeiro é o segundo, tá? Led Zeppelin 1. Coloquei na segunda posição, então, o debut do Led Zeppelin, o seu primeiro disco de 1969. Coisas hecatômicas? Demais, né? Good Time, Bad Times, Baby I'm Gonna Leave You, You Shook Me, Danced Confused. Cara, Danced Confused vai falar o quê? Não? Communication Breakdown. Você sabe que o Led Zeppelin é uma banda muito coverizada, né? Muitas bandas fizeram, fazem, farão covers do Led Zeppelin. Essa Communication Breakdown tem uma interessante cover de uma banda brasileira de thrash metal dos anos 80, chamada Taurus, uma banda do Rio de Janeiro, que é bastante legal. E eles fizeram uma versão legal dessa Communication Breakdown aqui, desse disco do Led Zeppelin. Então, um disco extremamente importante, um disco também que abriu alas para o heavy metal, uma coisa fantástica, impressionante, e fica aqui, então, nesta segunda posição. E na primeira posição, até meio clichêzão. Você sabe que eu não gosto muito de clichêzão, mas aqui até foi meio clichêzão, porque foi o disco muito mais pedido até, né, que faltou lá nos anos 70, e eu acho que comercialmente o mais famoso, o que mais tocou por aí, mas ele é muito bom. Falem o que quiserem, ele é maravilhoso, Led Zeppelin 4. O Led Zeppelin 4, então, aqui, de 1971, que olha só a sequência de coisas maravilhosas, moçada. Black Dog, inclusive, não fala que o Led Zeppelin é sempre falado no canal, tem uma cordinha lá de Black Dog, que teve até o Black Dog em pessoa, estrelando o vídeo, viu? Assim, quem não viu, dá uma olhadinha lá que tem o Black Dog em pessoa, lá nesse vídeo curto que eu falei da Black Dog do Led Zeppelin. Aí seguindo, rock and roll, aquela batida, aquele andamento de bateria impressionante, né? The Battle for Evermore, o que é isso? The Battle of Evermore, aquele folk, aquele negócio é indizível, né? Miss Mountain Hope e ela, né? Stairway to Heaven, massacrada até, extremamente tocada, coverizada, imitada, massificada, mas é linda, é maravilhosa. Então, por tudo isso, Led Zeppelin 4 ocupa a primeira posição aqui no ranking dos álbuns do Led Zeppelin. Então, vamos falar, moçada, do primeiro pro oitavo? Vamos repetir aí, ó. Primeiro, Led Zeppelin 4. Segundo, Led Zeppelin 1. Terceiro, House of the Holy. Quarto, Led Zeppelin 2. Quinto, In Full the Outdoor. Sexto, Physical Graffiti. Sétimo, Presence. Oitavo, Led Zeppelin 3. Concorda? Discorda? Gostou? Não gostou? Deixe seus comentários. Metam pancada se quiserem, não tem problema nenhum. A gente conversa, tudo numa boa. É um prazer, ó. É assim, tá? Entre ir lá, meter pancada e não ir lá, eu prefiro que vocês vão lá e metam pancada, tá? É um prazer ter o comentário de vocês. Não tô reclamando, tá? Só tô falando aqui meio na zoeira. Então, moçada, vão lá, deem lá a sua opinião, falem o que vocês acharam, comentem o que vocês quiserem, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!